Por acaso você já pensou em viver em uma época totalmente diferente e deparar-se com dois grandes assassinos e ladrões chamados Bonnie e Clyde? Qual seria a sua reação? Você tentaria ajudá-los a deter a polícia ou simplesmente tentaria matá-los ou denunciá-los? Bem, se você pensou nas opções que vão contra esses dois grandes ladrões e assassinos, você não se daria muito bem. Até porque, ou eles já teriam fugido, ou simplesmente eles teriam te matado. Fala, matos da internet. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like e, claro, me siga nas redes sociais, porque isso não custa nada e é totalmente de graça. Antes de começarmos a falar da dupla Bonnie e Clyde, temos que saber um pouquinho da história de cada um, antes de tudo. Ou seja, vamos falar um pouco da história de Clyde Barrow primeiramente. Clyde Barrow foi um assassino e ladrão que aterrorizou o meio oeste dos Estados Unidos no começo da década de 30. Chefiando uma quadrilha que roubava bancos e postos de gasolinas, integrados pelo seu irmão Buck, sua namorada Bonnie, entre outros integrantes. Nascido numa família pobre de pequenos fazendeiros, desde cedo, Clyde começou o seu envolvimento com a polícia e o crime. Aos 16 anos, foi preso pela primeira vez ao fugir de um policial. Mesmo conseguindo pequenos trabalhos entre 1927 e 1929, Clyde ainda continuava com seus pequenos roubos em lojas de conveniência e, claro, o roubo de carros. Só por curiosidade aqui, vocês sabiam que Clyde tinha uma grande fascinação em roubar carros V8? Tudo isso porque esse era um dos melhores carros da época, pelo menos ele considerava isso. E antes de morrer, ele simplesmente enviou uma carta para o criador desse carro V8, elogiando todo esse projeto. Bonnie teve uma infância difícil com sua mãe e seus dois irmãos. Depois que seu pai morreu quando ela tinha apenas 4 anos, a sua família sofreu uma grande mudança. Eles saíram de sua cidade natal e foram para Dallas, que fica no estado do Texas. Apesar de uma infância absolutamente pobre, Bonnie era boa em redação em inglês, fazendo grandes poemas de qualidade, inclusive vencendo para sua escola um concurso de liga de ensino do condado, em literatura da adolescência. Sua facilidade na escrita fez com que ela trabalhasse para políticos, criando introduções e até mesmo discursos. Descrita como jovem, de personalidade forte e força de vontade, pelos que a conheceram, Bonnie era uma pequena loira atraente de 1,50 m que pesava cerca de 40 a 45 kg. Bonnie casou-se em setembro de 1926 aos 15 anos, com Roy Thornton, um rapaz da área, mas o casamento durou pouco e eles acabaram se separando em 1929. Roy foi condenado a 5 anos de cadeia por roubo por pouco tempo depois. Em 1930, trabalhando como garçonete, ela conheceu o homem que mudaria sua vida, levando ela para uma vida de aventureira fora da lei. Após Clyde conhecer Bonnie, ele fez de tudo para tentar impressioná-la. Ou seja, ele foi até uma loja de tecido que vendia roupas de seda, roubou algumas vestimentas e, claro, roubou um chapéu, tirando o antigo dele e colocando no lugar do novo. No dia seguinte, Clyde foi até a casa de Bonnie, se apresentou à mãe dela, pegou ela e levou ela para sair. Quando eles estavam no bar clandestino, o bar foi atacado pelos policiais, prendendo Clyde pela primeira vez, no dia 12 de janeiro de 1930. Algum tempo depois, Bonnie acabou se apaixonando por Clyde, não só pelo seu físico ou pela sua personalidade, mas pelo que ele prometeu a ela, realizar todos os seus sonhos. E nesse dia, Bonnie foi até a prisão com uma .32 escondida em alguma parte de seu corpo, falou para um dos policiais que eles eram recém-casados, pegou a arma, entregou para ele e disse simplesmente assim: "Eu estarei te esperando do outro lado do rio." Após isso, Clyde dominou um dos policiais, fugiu, chegou até o carro que estava do outro lado do rio e fugiu com Bonnie. Ray Hamilton e Ralph Fultz se juntaram ao casal e ajudaram no roubo de uma loja. O alarme soou e, apesar dos bloqueios da polícia, a gangue escapou por pouco. Preocupado, Clyde enviou Bonnie para outra cidade. Em 30 de abril de 1932, Hamilton matou acidentalmente um gerente de um supermercado em um outro assalto. Com Hamilton e Fultz capturados, eles tiveram que contratar um novo membro.
Jonas, um garoto de apenas 16 anos. No Natal de 1938, o garoto ficou muito nervoso ao tentar roubar um carro. Mesmo com a chave na ignição, ele não conseguiu dar partida. O dono do carro atacou o garoto e Clyde simplesmente matou o dono do carro. A vida na estrada se tornou comum. Em uma emboscada em Dallas, Bonnie e Clyde mataram outro policial, já era o terceiro. Além de roubar bancos, atacaram um arsenal de armas militares, em janeiro de 1933. Em março, o irmão de Clyde, Buck, acabou recebendo uma proposta de seu irmão, oferecendo uma grande quantia de dinheiro para ter uma vida melhor e sair da casa do sogro junto com sua namorada. Ele aceitou imediatamente. No entanto, a sua namorada não aceitou muito bem. Apesar de tudo isso, quando eles estavam quase ligando o carro, a namorada saiu correndo, gritando: Querido! Parece que ela mudou de ideia. Devo parar? Após algum tempo na estrada, a quadrilha teve que descansar em uma casa. E isso foi um dos piores erros cometidos por eles. Tudo isso porque um dos policiais conseguiram identificá-los, chamando toda a tropa da polícia. Sim. Abaixa, abaixa, abaixa. Aqui é a polícia! Vocês estão cercados! Saiam com as mãos pra cima! Encurralando a casa e deixando eles cercados. No entanto, eles não foram capturados. Até porque, como eu disse para vocês, eles tinham porte de armas militares, sentando tiro pra tudo quanto é lado. Clyde ficou ferido, levando um tiro no braço. Buck levou um tiro na nuca e a namorada de Buck teve um de seus olhos perdidos, por causa de um pedaço de vidro que entrou no olho dela. Após algum tempo na estrada, a quadrilha acabou se escondendo dentro de uma floresta. E algumas horas depois, eles acabaram sendo encontrados pela polícia. Tentaram fugir de carro. Querido, vamos, querido. Eles estão ali! Vamos, segue pelo lado! Anda, Bonnie. Vamos. Isso mesmo! Continue! Vamos preparar! Mas não deu certo. Após o carro pifar, eles desceram do carro e saíram correndo atirando nos policiais. E isso também não foi uma estratégia muito boa. Querido, vamos. Vamos. Eles não podem fugir! Vamos! Buck acabou levando um tiro no peito e caiu no chão. Clyde e Bonnie tentaram ajudá-lo, só que Buck falou para eles fugirem. Desesperados com a ousadia dos Barrels, as autoridades criaram uma força-tarefa, sob o comando do caçador de recompensa Frank Hamer, um dos maiores matadores de ladrões daquela época. Ouvi dizer que as lendas parecem menores ao vivo. Posso lhe oferecer um jantar por conta do Fort Worth Herald? Queria fazer uma reportagem sobre o senhor. O Harold? Policial famoso recrutado para encontrar Bonnie e Clyde. Enquanto isso, Bonnie e Clyde estavam escondidos na casa do pai de Henry, que mais tarde os denunciou por estarem naquela casa. A tocaia aconteceu em 23 de março de 1934, em uma estrada próxima à propriedade da família de Henry. Assim que surgiu o Ford Sedan V8 de 1934, o último carro roubado pela dupla, os oficiais abriram fogo sem dar ordem de prisão. E felizmente, a carreira de crimes e assassinatos de Bonnie e Clyde chegou ao fim. Sawed-off shotguns, 2 machine rifles, 10 automatic pistols, and 1,500 rounds of ammunition. The Barrow and Parker death car. Every one of these holes was made by the steel-jacketed bullets. E só uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que cerca de 40 mil pessoas apareceram no enterro de Clyde e 50 mil pessoas apareceram no enterro de Bonnie? 40 mil pessoas visitaram o corpo de Clyde Barrow. Mais de 50 mil visitaram de Bonnie. E bem, pessoal, se vocês gostaram da história de Bonnie e Clyde, deixe o like de vocês aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante para que eu possa saber se vocês estão gostando ou não desse estilo de vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Então é isso, galera. Um grande beijo, um abraço e fui!